Salve, salve pessoal, a Klein aqui de novo e novamente aí o meu, o seu, o nosso de olho no competitivo. Não tem jeito, o homem tem que trabalhar, né? Não tem jeito. No vídeo de hoje aí vamos falar sobre tudo sobre o nosso competitivo aí, o que houve no final de semana. Temos torneio chinês aí que está rolando, não terminou ainda, então temos mais 2 dias aí do torneio chinês. Então vamos dar aqui a apresentação. Igor Mostarda, infelizmente hoje não vai ter minha carinha ali no canto do vídeo, né? Até porque pode atrapalhar na visualização dos slides. Mas enfim, vou passar aqui. Vamos começando a falar do competitivo na Demonite Regular Tournament, que temos todas as sextas-feiras aí no servidor europeu. Então, tivemos o Digo fazendo uma run incrível, né? Infelizmente ele acabou perdendo ali na final. E basicamente teve dois brasileiros, né? A Clean jogando e Digo. Digo foi o brasileiro aí que chegou na final. Chegou muito longe, né? Aqui o meta ainda não tinham criado uma cara ainda, né? O pessoal ainda tava meio que na fase dos testes ali. E o engraçado, né, que no primeiro dia já de torneios, vamos dizer assim, ou dos primeiros torneios, né, que a gente teve ali naquele momento, o campeão, né, levou essa lineup bem controle, que a gente vai ver ali no as lines ali da última qualificatória, né, do último Open Qualify, que foi uma das que mais saíram melhor, né, dentro do torneio. Então ele foi o Kenpachi, acabou sendo campeão aí com Triple Blood DK, né, fazendo a adição do Heren e Krog, foram duas adições aí dentro do deck. Versão BBU basicamente sumiu do mapa depois dos nerfs, né? Versão mais controlão voltou a ver jogo. Versão deckless do Arlocke e Quest Warrior, um deck aí que ganhou prioridade nos últimos dias, né? Depois dos nerfs ali. Deck que agora uma situação que é até estranha, né? Antes o Warrior ele basicamente só perdia pro DK. Hoje, sem Kill Jaden, e ele consegue vencer, né? Pegando as recompensas ali. Consegue fazer aquele turno extra, né? Jogando a lendária do Paladino, né? O Galvadon. Faz todos os buffs ali, Fúria dos Ventos. E você simplesmente derrota os outros decks controle, né? Então ficou bem interessante aí pro Warrior, ganhou uma prioridade. Vamos falar aqui do Digão, né? Digão que pegou esse vice-campeonato na última sexta-feira ali. Ele foi de Imbui Druid, Hand Buff Hunter e Drunk Pala, né? Drunk Pala que ganhou a adição aqui, né? Da história de Galvadon. Você acaba pegando todos os efeitos, né? Com Linessa, então geralmente você quer buffar o gigante ali, descer a Linessa e fazer a história de Galvadon no gigante, e você simplesmente dá um OTK ali no seu adversário sem ele esperar, né? Agora virou um deck, lembrando, né, que tomou esse nerf aqui na Edge de luz, né? Então ficou, em teoria, né, ficou mais lento, porém você continua, né, fazendo ali aquela busca das bebidas, né, para você desenvolver rapidamente os pirulitinhos, né? Então o deck ainda tem a mesma ideia, porém agora ele é um deck, aquele deck famoso, deck de all-in. Você tenta jogar ali status na cara do seu adversário, basicamente esses decks controles, né, que a gente tem hoje aqui, eles conseguem derrotar facilmente o Drunk Pala, né? Ele tendo resposta ali, fazendo aquela limpeza, Drunk Pala, simplesmente você vai fazer uma onda ali com os gigantes, né? Gigantes ou alguma criatura que você conseguiu pegar do Aes de Luz. Aí uma segunda leva você tenta jogar ali com Shunt. Seu adversário limpando, você sabe que você simplesmente perdeu, né? Então virou um deck de all-in ali, você joga status de uma vez. E
ver se consegue ganhar o jogo. Tem Hand Buff Hunter, né? Que é basicamente quase que a mesma ideia aqui. Você faz lacaios imensos, né? E tenta ganhar ali nessa parte de status contra o seu adversário. É um deck que nos últimos dias aí tava com a melhor in rate dentro do top 1K Legend. Então, um deck que, por incrível que pareça, né, na China é um deck que tem uma prioridade muito grande. E o Imbue Druid, né, o meta ficou um pouco mais lento, ele volta a aparecer, né? Então, um deck bem legal aí também. E aí a gente teve outros jogadores aqui, né? Os russos. Um levou o druida do Corujão, né? Protoss Priest, que foi um deck que ele tava aparecendo muito, né? Antes ali dos nerfs. Ele é um deck que tava ganhando bem de certas classes. Guerreiro era uma, né? Que ele conseguia, tirava muito valor ali. Protoss Rogue, né? Max Drift é um jogador aí que todo torneio que passa, ele tá sempre usando esse Protoss aqui, né? Então, bem insistente com esse deck. E o outro russo aqui, né? Só pra falar do top 4, não vamos ficar. Já me alonguei bastante aqui, né? Falando da Demonite, mas. Triple Blood, né? Deckless e Quest Warlock. E Quest Warrior, perdão. Então, basicamente aí a lineup do vencedor. E agora que partindo, né, pro que realmente interessava nesse final de semana aí, que foi as qualifiers, né, as Open Qualifiers aí. Primeira que rolou foi na Ásia, na sexta-feira, então 9 horas ali. Acho que pode-se dizer que é a melhor qualifier que a gente tem, porque basicamente, né, a primeira de todas, então não tem um meta ali muito definido. Então, até porque também era no servidor asiático. Então, geralmente servidor asiático, os jogadores acho que não tem muita coleção também, né? Então, vai muito no que você tem ali, você cria e vai pro jogo, né? Então, a gente teve uma variedade bem legal aí de decks, né? Então, teve muito mage também rodando. Então, foi bem legal aí. Aí de brasileiro a gente teve a Fernanda jogando, né? Tivemos Aborigine, o Jake, o Grimaldi, o Dashing Harry, ou Dashing Henry, o Waldman também jogou. Tivemos também Leandro Leal, o Kidão também jogou os playoffs ali, o Qualify, perdão, da Ásia. Tivemos a Clan também jogando, V Restrita e Talso, né? Então, tivemos aí um número legal de brasileiros jogando aí as Open Qualifiers, né? Então, o melhor resultado aqui foi o do Talso. Ele foi de Imbue Druid, Protoss Priest e Asteroid Shaman. Não, aqui tá meio bugado, né? Pelo número de players. Então, vou acabar não conseguindo mostrar aqui ao certo a lineup. Mas eu vou deixar o link aí todos, né? Vou falar os decks aqui. O V Restrita foi de Triple Blood DK, Deckless Warlock e o Quest Warrior. A Clan foi de Imbue Druid, Range Buff Hunter e Protoss Rogue. E aí foram os melhores brasileiros, né? Que Dão fez 2-2, né? Protoss Mage, Protoss Priest e Psycho Quest Warlock, né? Um deck que no primeiro dia apareceu ali com uma certa força. Leandro Leal foi com o Druida da Coruja, né? Protoss Mage e Dorian Warlock. Esse aqui que depois se tornou aí o grande vilão do meta, né? Então a gente teve aí os 16 qualificados ali que basicamente zera tudo e aí jogam por 2 partidas, né? 2 vitórias em série para você se classificar. E aí a gente teve, né, o fato brutal aqui, né? Que eu resolvi trazer. O The Family, né? Ele fez 7/0, né? Venceu todos os confrontos e ele basicamente ele fez o placar perfeito em tudo, porque ele não perdeu um joguinho nas séries. Ele foi perfeito com todos os decks que ele jogou. Simplesmente ficou 100%. Então, 5 vitórias com o Druida quando passou, 6 vitórias com o Hunter quando passou e 3 vitórias com o Bruxo quando passou também. Então, tava basicamente ali muito confiante, né? Não perdeu nenhum jogo. E aí, quando chega na hora do vamos ver
é a parte dura do jogo, né? Ele simplesmente perdeu no primeiro round ali do top 16 e perdeu a classificação. Então, você precisa ali fazer uma run milagrosa para você se qualificar para jogar o top 16. Aí quando chega aqui, tem a maldição que assola ali quem faz o placar perfeito, né? Então, ele acabou perdendo no primeiro round, né? E deu adeus ali. E a gente teve os 4 asiáticos, né? Então eles simplesmente dominaram a região deles e pegaram as vagas ali para os playoffs. E aí as lineups, né, que foram classificadas ali, né? Então teve druida nas 4. Então aqui o druida já o pessoal já começou a olhar com mais carinho, né? Um era Imbu e os outros decks ali com a coruja, com um grande corujão, né? Aqui apenas um Dorian saiu classificado, 2 Protoss Priest, um Firak Rogue, né? Foi um deck aí também que foi bem surpreendente, né? BBB, o Starship DK e um Quest Warrior, né? Então, e tem mais um Dorian aqui, né? Eu tinha falado um é por causa das cartas que estão usando aqui. Então, essa daqui foi basicamente ali no primeiro dia, né? Aí o pessoal já muda um pouco. E tivemos aqui, né? Drunk Pala também aí nas qualificatórias aí, conseguindo arrumar uma vaguinha. Partindo agora para qualifier aqui da Europa. Então, que eu não vou estar mostrando os decks porque infelizmente pelo número de players, né, o site aqui do Guru, ele tá dando uma travada, então vou ficar sem mostrar as lineups aqui, vou mostrar ali do top 16, né? Então, aqui na Europa a gente teve poucos brasileiros jogando, né? A gente teve o Kida jogando, tivemos Leandro Leal também jogando, a Clean também jogou aqui, e se eu me lembro foram esses 3, foram só esses 3 jogadores que jogaram aqui o Qualifier europeu, né? Então aqui já teve uma pequena mudança aí de meta, né? De um dia para o outro. Então aqui já tivemos 8 rodadas também, né? Então um número maior de jogadores. Então já foi um pouco mais demorado ali. Demorou 12 horas, né? 12 horas e 13 minutos aí. Toda a Open Qualifier, né? Então, lembrando que para os europeus, né, é muito importante jogar as Open Qualifiers porque classificar por pontos lá na região deles é extremamente complicado. Então, aqui, né, a gente teve aí com as lineups, né, o top 16 aí com as lineups. Depois que eu saí, né, eu fui assistir ali, acompanhar a live do Jumper, né? Então, ele tava numa run incrível, né? Fez 7/1. E infelizmente foi um dos que foram derrotados ali naquela parte do mata-mata ali, né? Então é a parte mais cruel ali. Você, depois de trocentas horas jogando o suíço, aí você joga uma eliminatória que vai ditar se você vai ou não seguir adiante, né? Então ele felizmente aí perdeu, né? E aqui a gente teve os franceses, né, pegando as 2 vagas. E aqui, né, já sabem aí, ó, o queridão aqui fez o placar perfeito, né? A maldição não pega no cara, né? Vaso ruim não quebra. Então, ele conseguiu aí fazer a classificação. E o outro, né, o Obi-Wan Kenobi, conseguiu também classificação aí. Uma lineup de Drunk Pala, Psycho Rogue, Quest Warrior. A gente teve o Lebed, que também foi outro que eu fiquei assistindo a live dele, né? O ucraniano ali. Foi de Imbu e Druid, Protoss Priest e o Starship Warlock, né? Cometa foi outro que se classificou também, já com a lineup ali mais controle, né? O Triple Blood DK, o Deckless Warlock e o Quest Warrior. E aí o que fez o placar perfeito, né? Foi com o Druida do Corujão, Protoss Priest e Dorian Warlock. Então aqui foram os 4 classificados ali da Europa, né? E aqui outra situação engraçada, né? Porque os europeus também
se classificaram aqui dentro dos playoffs deles mesmo. Então, chegado aqui, né, no nosso servidor, né, no NA, então a gente teve aí bastante brasileiros jogando, né, então que conseguiram passar ali no top 16 foi o Grimaldi, o Carvalho e o Matheus Elite. Matheus Elite, esse que, se eu não me engano, fez 5/0, né, então ele tava placar ali perfeito, ele só foi perder nos últimos rounds e depois voltou a vencer novamente. E aí, infelizmente, né, o confronto, como um ficou em oitavo, outro em nono, né, o Carvalho e o Matheus Elite, eles acabaram se enfrentando ali no primeiro round ali de classificatória, né? Então, na parte do mata-mata. A gente teve também o Paulão jogando, né? DXBR. Fizeram pontuações ali que davam para classificar. Porém, a parte dura, né, do tiebreaker ali. Então, tivemos aqui 4 jogadores, né? 5? Não. 5 jogadores. A gente teve 5 jogadores passando com a pontuação de 6-2, né? Então, eles fizeram a pontuação que precisava para passar, mas infelizmente ali na parte do desempate, né, eles não conseguiram pegar essa vaguinha ali. E aí a gente teve outros brasileiros também, né? Vamos ver restrita aqui de novo aparecendo ali. O Aldman também. Tivemos Jake, Flat, Big House, todos jogando, né? E eles começaram muito bem. Os 3, na verdade, né? Eles começaram muito bem. Aí acho que começaram a pegar aquelas lineups counter da deles, né? E não tem muito o que fazer. Você não consegue tá jogando contra tudo, né? A gente teve Diego 94. Tivemos mais brasileiros aí, né? Igor HS, Dashin Henry, Vitório Radke. E tivemos também Julian jogando aqui. Porém, como ele não tem a bandeirinha, né? Então acho que já devo ter passado aqui por ele. Mas, parte boa, né? Vindo aqui para a parte dos classificados, a gente teve aí 2 brasileiros, né? Então, a gente não tinha a possibilidade de levar os 3, porque infelizmente, né? Como eu disse, o Matheus e o Carvalho acabaram se enfrentando ali. Porém, né? O Brasil conseguiu aí pegar dois slots, né? Então, foi bem interessante aí o resultado. Então, mais 2 classificados aí para os playoffs da Master Tour, né? Então, a Amazing Gu é americano. Joga ali a OSC Elite também, então jogador aí já conhecido aí pra gente. E a gente teve aqui um jogador da Romênia, né, que acabou pegando uma das vagas aqui do NA. Então, nosso servidor foi o único que teve, vamos dizer assim, uma vaga roubada, né? Então, para ele, né, muito interessante, porque provavelmente pela ladder ia ser basicamente impossível ali, né? Então é muito mais complicado para eles se classificarem e ele conseguiu essa vaguinha pelos playoffs. Então, notícia boa aí, né? Tivemos 2 brasileiros. E aqui, né, no último dia de playoffs, né? Esse foi o playoff que demorou mais. Então, 13 horas e 8 minutos ali. Muito por conta de jogadores que simplesmente eles não têm mais chance de classificarem dentro dos playoffs, né? E eles continuam jogando, eles não dão drop, então eles acabam ficando segurando ali as bracket, né? Então os jogadores ali já estavam bem estressados, tendo que ficar esperando o jogador que estava 3-3 lá no round 7, um jogo que simplesmente não vale nada. E o pessoal que tá jogando para classificar ali para jogar, arrumar qualificatória e tudo, tendo que esperar esses jogadores, né? Então os rounds onde deveriam demorar menos, né? Porque boa parte dos jogadores já deu drop, né? Então vai reduzindo o número de partidas, porém estavam demorando demais, né? Então 8 rounds ali e demorar toda essa grandeza, né? Claro que vai por parte também do meta, né? Como eu disse, o meta foi evoluindo aí durante as qualificatórias, tanto que aqui nesse último, né, a gente vê que basicamente aí
as lineups vencedoras, né? Teve DK Triple Blood, teve Quest Warrior e Bruxo, né? Então apenas o Amazing Gu ali levou um Bruxo Dorian, né? E os outros dois ali levaram a versão Deckless, né? Então deck mais controle, mais lento. E aí Matheus Elite levou a versão Dorian com Psycho Rogue ali sendo o terceiro deck, né? Diferente dos outros jogadores que levaram o Guerreiro. Então aqui o meta já ficou mais lento mesmo, né? Então acaba demorando mais. Porém, teve muito também dessa parte aí de muitos jogadores. Eu vi que tinha até jogador 1/5/6 jogando ainda os playoffs, né? Então tem o lado, né, de querer jogar, porém ali, né, questão dos playoffs, acho que é melhor você não ficar atrapalhando quem tá disputando ali o torneio de verdade, né? Então acabou demorando demais. E aqui, né, no dia de ontem, a gente teve aí o torneio, né, Demonite Road to 100. Então, um torneio aí com a premiação maior do que as outras, né? Então a gente teve aí um francês faturando novamente, né? Então teve brasileiros jogando aí, né? O Digo fez 2/1. O Paulão fez 2/1 também, né? A Clean fez 1/1. Tivemos também The XBR fazendo 1/1 e o Wildman terminou aí 0-1 na competição de ontem, né? Então o vencedor, né, foi de Armor DH, Hand Buff Hunter e Mac Water. Então, de estatística aí, né, senhor Aklen virou estatística aí do campeão. Então, pelo menos tem a desculpa aí que perdeu para o campeão no dia de ontem, né? Então, interessante aí. Um deck que começou a aparecer também nos últimos dias aí novamente, né? Armor DH. Então, outro deck aqui que apareceu muito, né? Esse Mac Warrior aqui. Por vencer do Bruxo. Então foi outro que apareceu aí com uma certa frequência nos últimos dias, né? Então a ladder, né, basicamente está infestada de Warrior, que é um dos poucos decks aí que conseguem lidar bem contra o Bruxo. E agora aqui vou estar passando nossa segunda parte, né, do vídeo. Então vamos falar agora aqui, né, do Summer Season Qualifiers da China. Então teve início aí no domingo. Lembrando, né, que aqui é aquela qualificatória que a gente vai ter, o top 4 vai se qualificar pro... Então, basicamente, né, informando, teve aqueles jogadores que passaram por pontos, né, que a gente passou aí nos últimos de olho no competitivo. Teve o top 4 ali do Elite Challenger e teve o top 4 do Plataformas Qualifiers Finals. Então, a gente vê que lá na China, né, eles têm muito torneios de alto nível. Então, os jogadores, eles participam de muitos torneios, o que não acontece aqui pra gente, né, dos outros servidores. Então, os jogadores acabam enfrentando os jogadores chineses que estão afiadíssimos, né? Então, eles acabam jogando muito mais torneios de alto nível. E aqui, infelizmente, né, tem apenas para os jogadores ali de alto nível, tem 2 Master Tour que basicamente eles não sabem nem se vão estar jogando elas, né? Então, aqui eles jogam uma sequência de torneios assim, um número absurdo. Então, muito bom para a região deles lá, né? Que provavelmente vão vir como os grandes favoritos aí a ganhar o Mundial de Hearthstone novamente. Então, mostrando aqui onde a gente está, né? O período que a gente está. Estamos aqui nessa parte do lado esquerdo, né? O Season Qualifiers. Então é o último, vamos dizer assim, é o penúltimo, né? Na verdade, penúltimo estágio ali pro Year Ends Finals, né? Que ali que vai determinar os jogadores chineses que vão jogar o Mundial desse ano. Então, o top 4, né, desse torneio que tá acontecendo agora, ele vai
se classificar pro Year's End ali, né? Então, e depois vamos ter também, né, de questão de pontuação ali do ranking, os melhores ali de entre abril e novembro, eles vão também se classificar para jogar o Year Ends Finals, que vai dar as 4 vagas ali pro Mundial, para ter os representantes chineses no Mundial de Hearthstone. Então, aqui a premiação, né? Basicamente os 10 mil dólares, né? Pro campeão. Então, basicamente a mesma premiação que a gente tem ali na Master Tour para este torneio, né? Então, lembrando aí o top 4. O top 4 vai ali pro o Server Years End Finals, né? Que é o que vai anteceder o Mundial lá na China. E aqui falando um pouco de lineups, né? Por incrível que pareça, né? Surpreendendo 0 pessoas, tivemos aí Dorian Warlock para todos os jogadores. Então, todos os jogadores que estão disputando o torneio levaram o Dorian Warlock. Para quem tá mais antenado aí, né? Saiu um vídeo de um jogo, né, que teve. O Gil Kenyu conseguiu tomar um OTK ali insano do seu adversário, né? Então, um negócio assim absurdo. Então, imagino que esse será o próximo alvo aí de nerfs, né? Então, legal também ver aqui, como eu disse, né? Aqui na China o pessoal, eles dão uma preferência ali para Hand Buff Hunter incrível, né? Então é um deck que é muito bem visto por eles. E aqui também Drunk-Pala tem seu espaço ali para reinar, né? Então, bem legal aí ver essas algumas mudanças aí, né, que a gente tem entre metas. E aí, partindo aqui, né, pra questão dos jogos, né, lembrando que começou no domingo, vão ser 6 dias, né, então hoje a gente já teve jogos terminando ali a parte de classificação. Então, entre os mais conhecidos aqui, né, a gente teve o X-Hope conseguindo vaga ali no top 8, Proyan também conseguiu vaga no top 8, no grupo A. Grupo B, né, aqui não tem jogadores com nome mais conhecido, né, além do Gil Kenyu, que ele acabou perdendo aqui na Deciders Match, né, ele foi eliminado. Porém aqui, né, o campeão do Elite Challenger, né, ele veio de novo com a lineup ali mais agro e ele conseguiu, né, tá conseguindo essa classificação aí pro top 8. Então vou estar voltando aqui, né, só para estar mostrando ali a lineup dele. Então ele veio de Dorian Warlock, ele é o último ali do grupo B, né, então abaixo do Gil Kenyu. Veio de Hand Buff Hunter, Drunk-Pala e Agro DH, né, mesmo o DH tomando nerf, ele optou por trazer novamente, né, e foi uma lineup ali que sobressaiu dos seus adversários. Então, bem interessante aí a ideia. Um jogador que, ao que parece, né, gosta muito dos decks agros, né, veio na mesma linha que veio no outro torneio. E aí no dia de hoje, a gente teve aí os últimos qualificados, né. Então aqui dos conhecidos, né, a gente teve o Yansun. Yansun ele passou, né, dessa fase aqui e enfrentou o Yaming, né. Ele acabou enfrentando o Yaming, o atual campeão mundial, e Yaming acabou vencendo dele, né, vencendo o Yunsu, e foi o outro classificado ali pro top 8 também. E na outra chave, né, a gente teve aí o Xiaoti. O Xiaoti acabou enfrentando ali na Decider, né, ele jogou a Elimination Match, venceu, e jogou na Deciders enfrentando o Reason. Todos esses jogos, né, aconteceram no dia de hoje, nessas 4 séries aí. A diferença ali da China, né, para quem assiste aí competitivo, sabe que na Master Tour a gente não vê as primeiras partidas, né, as primeiras partidas dos jogadores é feito offline e só vem com a parte da Elimination, né, a Winner, a Elimination e a Decider, que a gente assiste ali durante o dia, né, a gente vê grupo A e B e vê essas 6 séries, né. Aqui na China eles transmitem mais dias, né, eles gostam do conteúdo, então eles transmitem mais dias, eles mostram as 2 primeiras partidas e a partida do vencedor no primeiro dia. Então eles mostram
3 séries por grupo, mostram as iniciais, tudo. Aí faz 2 grupos por dia, então eles ganham mais 2 dias aí de transmissão. E aí, passado isso, né? Gente, no dia de hoje aí, como eu disse, a gente teve esses 4 jogos e a gente tem os 8 qualificados aí, né? Que aí eles vão estar decidindo, né? Aí depois no próximo De Olho no Competitivo eu trago aqui para vocês também quem foram os 4 qualificados aí, né? Que passaram de fase. Então amanhã a gente vai ter essa questão do top 8. Então vamos ter 4 séries. Depois, no último dia ali, vamos ter as 2 semifinais e a grande final também, né? Então aí a gente vai ter só 3 séries ali no último dia. E agora partindo aqui para o nosso Hearthstone nacional, né? A gente teve aí a decisão da Liga de Karazhan no dia de ontem. Lembrando que ontem, como é a final vai sempre lá pro canal da Blizzard Brasil. Então a gente teve aí as semifinais, né? Grimaldi versus o R Sparda, Fled contra o Big House. Então a gente teve aí esses primeiros confrontos, né, de semifinais, onde o Grimaldi venceu por 2-1 o R Sparda, o Fled venceu por 2-0 o Big House. E aí depois a gente teve a decisão de terceiro lugar, né, do Sparda contra o Big House. Big House fez 2-0 no Sparda. E na grande final ali, o Grimaldi venceu o Fled por 2-0. Então, a gente teve aí as colocações dos jogadores, né? Grimaldi campeão, o Fled o segundo colocado, o Big House terceiro colocado e o Sparda o quarto colocado. Então, esses 4 jogadores eles se mantêm dentro da Liga de Karazhan. E agora, né, a gente vai ter, vamos conhecer, né, os novos 4 qualificados aí. Então, agora aqui partindo para a questão da agenda, né? Então, já começamos aqui com a Liga de Karazhan. Então, a Liga de Karazhan vamos ter a qualificatória para o mês 4, né? Então, vai ser nessa próxima quinta-feira, né? Conhecido como amanhã, às 7 horas da noite. Então, quem tiver interesse, né? Vou deixar o link, lembrando, vou deixar o link de tudo aí, né? Não falei dos decks, mas vou deixar todas as lineups aí dos jogadores disponíveis aqui para vocês, né? Então, basicamente, o Grimaldi veio com a lineup que ele conseguiu a classificatória ali nos playoffs. Então, vai aquela lineup mais controle, conseguiu sobressair de todos os jogadores novamente, né? Foi o grande campeão aí da Liga de Karazhan. Então, também na quinta-feira, né, a gente vai ter as classificatórias aí do HS Nations, da parte brasileira. Lembrando, se você for jogador brasileiro, tem uma qualificatória só para você. A gente viu bastante jogadores aí jogando, né, se inscrevendo nas outras qualificatórias, mas os brasileiros têm uma qualificatória só para eles, tá? Então, fiquem aí cientes disso. Também na quinta-feira, às 7 horas da noite. Aqui na sexta-feira a gente tem o Demonite regular Tournament, né? Todas as sextas-feiras ali no servidor europeu. Então, para quem aí ainda não tem conta, né? Gosta de jogar campeonatos, temos aí o Demonite regular Tournament, todas as sextas. E aqui, né? Eu diria que esse é o povo audacioso, né? De fazer os torneios. Já mais para frente aqui eu explico porque são audaciosos, né? Mas temos Weekend with Hearthstone neste sábado às 3 horas da manhã aqui pra gente, né? Então tá aí Weekend with Hearthstone, servidor asiático. Temos Red Deck Go no Hearthstone Tournament edição de número 2 no sábado às 2 horas da tarde. Temos também no domingo, né, Battle of Constellation, edição 25 aí às 8 horas da noite. E por que audaciosos? Porque audaciosos porque temos qualificatórias, né, Open Qualifiers aí
novamente nesse final de semana. Então, começando ali na sexta-feira, 9 horas da noite no servidor asiático, no sábado às 9 horas da manhã no servidor europeu e no domingo a 1 hora da tarde no servidor americano, as qualifiers. Então, para quem tiver interesse aí, as vagas são limitadas, então você tem que se inscrever desde a outra semana de olho no competitivo. Eu venho trazendo essas informações. Se você tem interesse, você tem que se inscrever. Eu vi que estava próximo ali de preencher o número de players, então você tem que ir rápido, senão você vai para a lista de espera. Se ninguém desistir, você acaba perdendo a vaga. Então tem este lado aí para você verificar. E no De Olho no Competitivo dessa semana fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí mais uma vez, né? Então trazendo sempre aí as informações do competitivo para vocês. Essa semana eu vou fazer um vídeo aí de meta report também, então espero que vocês curtam aí. Vou falar um pouco do meta, né? Trazer dados aí dos decks também, mostrar os melhores decks aí para você buscar o lenda. Então fazer aquela divisão que eu fiz das últimas vezes, né? Então trazer aí para vocês tudo, né? Dessa parte do competitivo para quem tá querendo buscar o Legend ali, os decks baratos também, decks que posso indicar ali de craft, enfim. Vamos ter aí um vídeo bem completão. É um vídeo que eu demoro a fazer também porque eu gosto de fazer um vídeo mais completo, né? Então a gente teve também nerfs nesses dias. Então acaba sendo um vídeo que fica... Ele se desatualiza muito rápido, né, também. Então mas é um vídeo que eu gosto de trazer no canal também. Vou ver se eu faço vídeo de gameplay desses decks novos aí, né, por ter essa pequena alteração de meta. Então faz tempo que eu não trago vídeo de gameplay explicativo aí, mas vou estar criando todo esse conteúdo aí pra vocês. Então espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Já me estendi bastante aqui no vídeo, deu quase 39 minutos. Então espero que vocês tenham curtido mais uma vez aí. Então a Clem fica por aqui, um grande abraço a todos e fui!